nossa próxima palestra, intitulada Como elevar a sua vibração e criar uma nova realidade na sua vida, que será proferida pela senhora Tânia Rainha. Tânia Rainha é instrutora Theta Healing, formada em Educação Física com especialização em Fisiologia Humana. Iniciou seu caminho espiritual há mais de 20 anos, através de diversas terapias holísticas e alternativas, como o Reiki e Theta Healing. É uma das instrutoras pioneiras no Brasil do Theta Healing, com formação em Master in Science pelo Think, nos Estados Unidos da América. Com a palavra, senhora Tânia Rainha. Quero começar a minha palestra fazendo uma indagação. Então, eu quero começar fazendo essa pergunta para vocês. Qual é o seu maior medo? Eu vou dar um minuto para vocês pensarem, fecharem os olhos e sentir. De onde vem esse medo? Quem respondeu medo da morte, saibam que a maioria das pessoas tem esse medo. E já foi comprovado cientificamente que nós temos esse medo. E esse medo está relacionado com o nosso instinto animal. Então, se vocês olharem, até um animal... Isso. Então, o nosso sistema de defesa e preservação da espécie. O medo da morte é uma preservação da espécie. Isso que a gente nota, que quando as pessoas vêm numa terapia e tem um medo terrível, nós vamos analisando que é o medo da morte, que ela tem o medo de morrer. Quem respondeu o medo da morte aqui? Levanta a mão para si mesmo. Ninguém tem? Todo mundo tem um pouco. Quando chegar a hora da morte, todo mundo vai ficar com medo, porque o nosso corpo biológico ele vai ter esse instinto de morrer e não preservar a espécie. Então, o que a gente faz para eliminar esse medo? E é isso que eu vou falar nessa palestra. E o que o medo transformou a minha vida. Então, quais são as reações do medo? O medo, ele paralisa. Então, quando a pessoa está com medo, ela fica parada. Vocês já ficaram... Imagina vir um animal na sua frente, o que você faz? Paralisa. Ou foge, corre do perigo. Ou revida, você vai atacar. Muitas guerras começam por quê? Porque tem um medo por trás de defender a nossa espécie, defender o nosso território. Então, o medo ele paralisa, imobiliza ou faz atacar ou revidar. E como que a gente vai trabalhar esse medo dentro de nós? E esse medo, eu vou falar para você, ele está por trás de tudo que baixa a sua vibração. E é isso que nós vamos falar nessa palestra, sobre como elevar a sua vibração para que você possa ter uma vida criando uma nova realidade sem que você tenha medo de ser feliz, medo de se relacionar, medo de começar um negócio novo, medo de ter uma doença e morrer. Então, nós vamos falar um pouquinho. Então, como que esse medo transformou a minha vida? Eu já fui apresentada aqui, mas eu sou educadora física, sou mãe, sou esposa, sou avó, amo minha família. Aliás, eu sou canceriana, para quem entende de astrologia, canceriana é toda a família, então eu amo família, para mim é importante. Eu sou terapeuta holística, instrutora de Theta Healing, amo praia, amo viajar, e tem muitas coisas mais. Então, tive que escolher algumas coisas para colocar aqui. Então, isso é uma identidade. É a Tânia que está se identificando nesse mundo. E como que começou esse medo a mudar a minha vida? O medo ele é paralisante. Eu tive um medo assim iminente. Quando eu comecei a trabalhar como telefonista, eu fazia educação física e eu trabalhava numa empresa estatal aqui no estado de São Paulo, que é a Telesp.
Acho que muitos de vocês conhecem. Eu trabalhava como telefonista num período de 4 horas. E, como todo mundo sabe, a máquina começou a dominar e a telefonista deixou de existir. E eu continuei nessa empresa, ao invés de trabalhar 4 horas, eu passei a trabalhar 8 horas. E eu já era mãe, já tinha minha casa, trabalhava em casa, cuidava dos filhos, e, de repente, eu me vi entrando numa empresa, 8 horas da manhã, saindo 6 horas da tarde, e a hora que o sol nascia e a hora que escurecia, eu saía da empresa e eu achava que não tinha mais nada. E aquilo lá começou, entrei num processo de depressão profundo, até que eu tive um ataque de pânico, isso há 25 anos atrás, que ninguém sabia, ninguém explicava o que era. Eu tinha um pânico que eu achava que eu ia morrer, meu coração disparava, e eu acabei deixando o meu emprego, né, deixando esse trabalho, que era confortável, era CLT, eu tinha toda a regalia de uma empresa estatal, tinha, além do salário, eu tinha seguro de saúde, para os meus filhos irem para a escolinha, cesta básica, enfim, todas aquelas regalias que a gente não quer deixar. Eu estava numa zona de conforto, e, de repente, vem um medo e um pavor. O que eu vou fazer? Se eu deixar meu emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Embora eu fiz educação física, eu não sabia se eu teria uma garantia de trabalhar como professora, e eu teria as mesmas condições financeiras. Mas, enfim, o medo me fez ter uma síndrome do pânico, que eu nem sabia que era isso. E um dia eu fui numa farmácia de manipulação e pedi para fazer um floral. Eu falei, eu preciso de um floral, eu estou totalmente desequilibrada. E contei para ela o que eu estava sentindo, e ela falou, Tânia, isso é síndrome do pânico. É uma coisa nova, poucas pessoas sabem. E eu já tinha ido em vários médicos, e os médicos não constatavam nada, não tinham diagnóstico para aquilo. E aí eu fiquei bastante assustada, mas, enfim, um diagnóstico já era alguma coisa, porque eu não sabia o que eu tinha. Então, a síndrome do pânico não era muito legal, mas pelo menos era um diagnóstico. E o que eu comecei a ver? Que aquele floral me ajudou a equilibrar a minha emoção. E eu comecei a buscar todas as terapias holísticas que eu conhecia. Comecei a fazer cursos e cursos. Vi uma plaquinha de cursos de terapia holística, qualquer um, eu ia fazer. Até que eu conheci o Reiki. O Reiki foi uma mudança na minha vida, porque eu fiz aquilo... Quando eu perguntei, né, isso há 25 anos atrás, quando eu perguntei o que é esse curso de Reiki, daí me falaram, é um curso que você impõe a mão e passa energia para outra pessoa e cura. Eu quero fazer. E fiz o curso, mas foi um curso de um final de semana, e eu acabei, depois disso, ficando perdida, porque a pessoa que deu o curso morava em São Paulo, e eu sou de Piracicaba, do interior de São Paulo, e eu fiquei meio que perdida. Falei, o que eu vou fazer agora? Não tem... Até que eu descobri que, na minha cidade, tinha um ambulatório, vamos dizer assim, que trabalhava com o Reiki e poderia aplicar nas pessoas. E eu comecei a trabalhar nesse lugar, nesse espaço, fui me aprofundando mais ainda no Reiki, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, Karuna, fui fazendo todos os cursos que tinha naquele espaço e trabalhei como voluntária, atendendo as pessoas que vinham. E aí que eu comecei a perceber que as pessoas vinham para se tratar, recebiam o Reiki, algumas melhoravam rapidamente, não voltavam mais, algumas tinham uma melhora e depois acontecia de um tempo ela voltar. E eu comecei a ficar... O que está acontecendo? A pessoa vem, tem um equilíbrio energético e depois volta de novo. E, muitas vezes, a doença que ela tinha voltava. E aí eu comecei a perceber que aquilo lá estava ligado com uma coisa que a gente ainda não tinha preparo para trabalhar, que era a crença, é o que ela acreditava,
ela acreditava que ela tinha que ficar doente, ela acreditava que, quando ela estava doente, ela podia unir a família, ela podia receber amor, receber carinho. Então, ela vinha, recebia o reiki, se equilibrava e depois não conseguia curar completamente. Até que eu conheci. Até eu estava falando com a Karen, é quase que uma continuação, porque ela falou sobre crença, o sistema de crenças, e foi exatamente o sistema de crenças que vai manter a sua vibração alta ou baixa. E como que a gente quer manter a nossa vibração? Eu nem sei se está na ordem aqui, será que está aqui? Aí eu conheci o Theta Healing, né? Não sei se está na ordem ali. Eu conheci o Theta Healing em 2010. Eu fui fazer uma imersão no Amazonas, porque eu adorava fazer curso, adoro ainda, gosto de estudar. Eu fui fazer esse curso e uma pessoa me falou do Theta Healing. Eu falei, mas que é isso? Da mesma forma que eu fiquei, o que é o Reiki, eu falei, o que é esse Theta Healing? Ela falou, é uma terapia de cura energética que trabalha com o sistema de crenças, limpando as crenças limitantes para transformá-las em crenças empoderadoras. Uau! Era o que eu queria, porque ajudar as pessoas, porque, no fundo, eu sei que todos aqui que estão aqui têm um propósito, e o final do propósito, seja lá qual é o seu propósito, no final é ajudar o próximo. E eu tinha esse propósito de trabalhar com cura e, no final, ajudar alguém, ajudar as pessoas. E aí eu conheci o Theta Healing e realmente transformou a minha vida, porque transformou as minhas dores, as minhas crenças, a minha insegurança e os meus medos. Porque, há tempo atrás, eu não estaria aqui falando em público, porque um medo meu também era falar aqui em público. Falar, meu Deus, como que as pessoas conseguem falar na frente de um palco? Eu congelava. Não vou falar para vocês que eu estou super natural, porque realmente dá uma emoção você estar aqui falando com as pessoas. Mesmo que eu dou aula presencial, dou aula online, é um desafio. Mas eu venci esse desafio, eu venci o medo. E o medo, quando nós vencemos o medo, ele vai impulsionar você para o que você quer ser. Porque, se você está no medo, você vai estar paralisado, né? Como eu falei, paralisado, fugindo, procrastinando do que você quer fazer, seja lá o que for, ou lutando, revidando, brigando, criando uma guerra interna. Então, para mim, foi uma divisão de águas. Tá? Então, mantendo a nossa vibração, isso que nós queremos, manter a nossa vibração energética, a Karen já falou sobre isso, que tudo é energia, e tudo é energia. Se você aprofundar no seu corpo físico, nós somos feitos de células. Se aprofundar nas nossas células, nós vamos encontrar moléculas. Isso é ciência. Se eu aprofundar nas minhas moléculas, eu vou encontrar átomos. Ai, Tânia, você vai falar de física aqui? Sim, nós temos que entender que tudo é energia. E o átomo é a menor partícula que existe no universo. É o tijolinho primordial de tudo que existe no mundo físico, na matéria. E, quando nós aprofundamos no nosso corpo, nós vamos encontrar células, moléculas, átomos. O átomo ele é composto de 3 partículas, próton, nêutron e elétron. O próton e o nêutron, não vou falar muito de ciências para não estender essas partículas, eles ficam unidos no centro do átomo. O próton é positivo e o elétron é negativo. Então, o próton fica no centro com o nêutron e o elétron ao redor, criando o quê? Um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é que vai trazer a nossa energia, a vibração. E, quando aprofundar numa dessas partículas, nós vamos encontrar quarks. Isso já é ciência também. Então, quark é só energia. E, se eu aprofundar no quark, eu vou encontrar o quê? Supercorda ou bóson de Higgs, depende da área da ciência. E, no final, nós vamos encontrar uma energia que move tudo no universo. Tudo é criado por essa energia primordial. Então, essa energia primordial está dentro de você, está dentro desse ar, está dentro disso. Tudo que você olhar no mundo físico, dentro existe uma energia que criou tudo. E o que é essa energia?
Algumas pessoas falam fonte criadora, outras falam Deus, o todo, Alá, depende do nome. Mas essa consciência de que existe essa fonte criadora dentro de nós e dentro de tudo é que vai fazer a diferença para que você possa mover essa energia na direção certa. E se você está mantendo a sua vibração elevada, você deixa de sintonizar com as energias de baixa vibração. Seja ela espíritos, porque tudo é espírito. Quando nós deixamos o nosso corpo físico, nós não deixamos de ser espírito, porque esse espírito que move tudo, ele não morre. Isso, né? Todo mundo aqui tem essa consciência, e mesmo que seja espírito encarnado ou desencarnado, tem esse espírito. E você vai atrair o quê? O que você atrai na sua vida? Exatamente o que você sintoniza. Se você sintonizar com uma energia de baixa vibração, você vai atrair o quê? Alta vibração? Não. Baixa vibração. Se você está numa vibração elevada, você vai atrair espíritos que estão desencarnados, necessitando de uma energia para sugar a sua. Não. Você pode até ajudar esse espírito, sim, como que o trabalho da apometria faz, e vários trabalhos do Theta Healing, inclusive, também. O Reiki, acho que tem muitas técnicas que faz isso, de ajudar aquele espírito a encontrar a luz. E encontrar a luz é encontrar Deus, encontrar a fonte criadora. E isso vai fazer toda a diferença para manter a nossa vibração. E essa energia que move tudo vai fazer uma diferença muito grande na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, porque nós vamos atrair exatamente quem a gente vibra. As pessoas querem encontrar um amor, querem encontrar um parceiro, quer encontrar ter alguém com quem dividir, compartilhar a nossa vida. E o que vai acontecer? Se você está vibrando numa frequência baixa, você vai atrair eu quero atrair a minha alma gêmea mais compatível. Ok, vai atrair sim a sua alma gêmea mais compatível. Depende do que você está vibrando. Agora, se você quer ter uma pessoa que te ame, que você ame a pessoa e ela te ame, você tem que vibrar essa energia dentro de você. Porque senão você não vai encontrar ninguém que te ame. Porque você não se ama. Então, a vida amorosa nossa depende de como nós estamos vibrando, seja qualquer tipo de relacionamento. Se você está casado, todo mundo sabe que é desafiador, porque cada um tem um sistema de crenças. Porque tudo que nós acreditamos é real para nós. O que você acredita em relação a um relacionamento? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que todo homem não presta. O que ela vai atrair? Exatamente. A sintonia é no que ela acredita. E a crença, ela é registrada na nossa mente, é como se fosse uma programação mental que fica registrada nesse computador biológico. A nossa mente, ela é um supercomputador biológico. E como que vocês estão usando esse computador? Ao seu favor ou contra vocês? Para a gente ter uma vibração elevada, nós temos que usar a nossa mente. E a nossa mente, ela trabalha de uma forma muito peculiar, que nós vamos ver também como que nós podemos usar a nossa mente e não deixar a nossa mente nos usar. Então, no nosso relacionamento, nós podemos ter muitos desafios, principalmente no relacionamento amoroso. Quantas pessoas se separam porque acredita que não está sendo amado da forma que ela queria? Que ela gostaria que o outro fizesse alguma coisa, ela quer mudar o outro para ela ficar confortável para ela. Mas não percebe que é dentro dela que tem que haver essa mudança, não o outro. E a gente faz isso, né? A gente quer mudar o outro, a gente acaba até culpando o outro, porque a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, não é verdade? Então, a gente pega... e tem um jogo de poder nos relacionamentos. E um quer ganhar do outro. Então, o que a gente tem que fazer para manter uma vibração, para que esse coração partido que está aparecendo aí, ele possa se unir dentro de nós? É você com você mesmo.
Não é você com o outro, é você com você mesmo, como você se relaciona. E se você foi lá na sua infância, você se sentiu amado, agora mudou sem querer. Se você se sentiu amado, se você se sentiu encorajado pelo seu pai, pela sua mãe, porque os nossos pais é a nossa referência. O pai e a mãe é o que é a base da nossa vida. Mesmo que hoje nós estejamos já com uma idade cronológica mais avançada, os nossos pais ainda, tudo que eles nos passaram, faz parte do nosso sistema de crenças, se você acreditou e aceitou aquilo como real. Então, vou dar um exemplo, só para vocês entenderem. Se a sua mãe falava que homem nenhum presta, e você acreditou, com certeza isso faz parte do seu sistema de crenças. E quando você arrumar um relacionamento, você vai se relacionar e olhar para o homem fizer alguma coisa para você, a mulher falar, realmente, homem nenhum presta. E não só no relacionamento, isso vai afetar todos os relacionamentos, até mesmo o seu profissional. Foi. Então, como que está a sua vida profissional hoje? Você está trabalhando com o que você gosta, com o que você ama? Eu vi a Karen falando que ela faz o que ela ama fazer. Mas eu acredito que, para trabalhar com o que a gente ama, nós temos que trabalhar nossas crenças também. Porque quantos de nós deixamos de fazer o que a gente ama fazer para agradar os nossos pais? Eu vou ser a mesma profissão para corresponder à expectativa do meu pai, da minha mãe. E se eu fizer o que eu gosto de fazer, o que a sociedade vai dizer? O que as pessoas vão deixar? O que vai acontecer na minha vida se eu fizer o que eu amo? E as pessoas acabam deixando de fazer o que ama fazer para agradar o outro, e não se agrada. E isso tudo está ligado com o que nós acreditamos. Se eu acredito que é real, é real. Se eu acredito que, se eu trabalhar como terapeuta, ou como apométrico, que fala, com apometria, se eu trabalhar com o que você ama fazer? Vou ser artista, vou ser cantor, sei lá o que você quer ser. Mas você deixa de fazer o que ama para agradar o outro. E por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Aí nós vamos descobrir qual que está por trás. E a profissão, ela vai estar muito ligada com o que você ama. O que aconteceu comigo? Eu tive síndrome do pânico. Eu acabei entrando numa depressão profunda. E o medo me ajudou a superar o medo e a mudar a minha profissão, porque hoje eu faço o que eu amo fazer, que é ser instrutora, que trabalhar como terapeuta. Isso eu amo fazer. Para mim é um prazer. Não é mais o que eu fazia antes, era um esforço fazer o que era uma insatisfação. Então, qual é o grau de satisfação seu na vida profissional? Você está satisfeito? Você está feliz com o que você faz? E se eu disser para você que tem um medo ali por trás, se você não está? E a saúde? Como que anda a sua saúde? Você está cuidando do seu corpo? Você está colocando a sua saúde em primeiro lugar? Ou primeiro o trabalho? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. E esquece que o nosso corpo físico, ele é o nosso instrumento aqui no mundo. Eu tenho que cuidar desse templo, é um templo sagrado. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer exercícios físicos. E como que você está cuidando da sua saúde? Ou você está deixando, procrastinando? Porque eu tenho que primeiro cuidar do meu profissional. Saibam que primeiro é a saúde, depois é a família, depois o profissional. Então, só para a gente ter uma ideia, um parâmetro de como que eu estou conduzindo a minha vida. Não estou dedicando nenhum tempo. O que aconteceu? Como eu falei, a família é muito importante para mim. E quando eu vi que eu não estava tendo tempo, eu trabalhava 4 horas e passei a trabalhar 8 horas.
e não tinha mais tempo para os meus filhos, para a minha casa, eu comecei a ficar em pânico. Eu não tinha tempo para estudar, sempre gostei de ler, e acabei ficando insatisfeita com a vida que eu estava levando. E o nosso grau de insatisfação vai gerar a nossa saúde. Como que anda a sua saúde? E saiba que muitas doenças podem começar num outro campo, que nós temos vários corpos, mas como que anda o seu espiritual, o seu emocional e o seu mental? Tudo isso vai afetar o seu corpo físico. Para que eu tenha uma saúde equilibrada, para que eu tenha uma vida amorosa equilibrada, para que eu tenha uma vida profissional, eu tenho que equilibrar dentro de mim essas vibrações. E como que eu faço? Socorro! Não estou dando conta. Esse mundo aqui, ele vai deixando todo mundo insatisfeito, porque não sabe como conduzir tudo isso. E tudo isso é conduzido pelo que nós acreditamos, pela minha mente. Como que anda a minha mente? Ela está trabalhando ao meu favor ou eu estou trabalhando a favor dela? Porque a mente ela vai exigir de você o tempo todo o que você não tem. A mente trabalha dessa forma. Não tenho um carro igual esse. Eu preciso de um carro. Então, eu vou trabalhar para ganhar um carro, para comprar esse carro. Não, eu preciso de uma casa, eu preciso de alguma coisa. Sua mente sempre vai estar insatisfeita para adquirir algo. E, quando a gente se dá conta, foi uma vida inteira. Eu já estou lá na minha vida, com 50, 60, e eu só fiquei dedicada a alguma coisa e não fui no meu propósito de vida. E o que foi gerado tudo isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês sabem que todos os problemas têm origem no medo. E qual é o maior medo? Nós falamos lá, eu perguntei para vocês, que muitas pessoas têm o medo da morte. Mas o medo da morte não é a raiz dos problemas. Se nós aprofundarmos como terapeuta, as pessoas, quando eu estava com síndrome do pânico, perguntassem: o que você tem medo? Que meu coração disparava, eu tinha todos os sintomas de que eu ia morrer. Tinha que me levar para o hospital porque eu ia morrer. Depois passava. Mas qual era o medo? Não era da morte. É o que vai acontecer depois da morte. Então, a pergunta é, quando a gente tem um medo, quando a gente vai falar: o que pode acontecer de pior se eu morrer, por exemplo? Se eu morrer, o que pode acontecer de pior? Cada um vai responder a sua própria pergunta. Vai falar: se eu morrer, acaba tudo. Não acredito que exista vida pós-morte. Isso aí o que é? O que ela acredita. Ela acredita que não tem, que vai acabar tudo. Ou então, se eu morrer, eu vou abandonar minha família, vou deixar minha família sozinha. Se eu morrer, eu não vou cumprir o meu propósito. Se eu morrer, eu vou ficar sozinha, eu vou fazer minha família ficar triste, enfim. Ou então eu vou pagar por todos os meus pecados. Eu vou ter que me redimir. Enfim, vai tudo de acordo com o que a pessoa acredita. O que você acredita que pode acontecer depois da sua morte? O maior medo de todos é o medo da rejeição. Eu vou provar para vocês que é o maior medo. Quando nós temos um relacionamento, o que vai fazer evitar você ter um relacionamento saudável? O medo de não ser amado, de não ser aceito como você é. Quantas mudanças a gente faz para agradar o outro, para que o outro nos ame? Porque existe o medo da rejeição. Quanto da sua saúde. Quando a gente começa a analisar as pessoas, quando ela vem com um problema de saúde, nós vamos começar a perguntar para ela, como terapeuta, a gente tem que fazer uma escavação para ver quando surgiu essa doença, o que estava acontecendo na vida da pessoa, para ver se o que foi a causa emocional ou mental
que surgiu aquela doença. E quando a gente fala para a pessoa, imagine você completamente curada. Como seria a sua vida se você ficasse completamente curada? A pessoa vai falar, seria uma maravilha, aí sim, eu vou fazer isso, vou viajar, vou voltar a trabalhar. Algumas pessoas, quando você fala até de voltar a trabalhar, ela já fala, não, voltar a trabalhar eu não quero, se ela está doente. Por quê? É onde está a crença limitante dela. Ela acredita numa limitação. Então, quando nós perguntamos para a pessoa, a gente pede para ela fechar os olhos. Feche os olhos e sinta a sensação de estar completamente curado. Como que você fica quando você estiver completamente curado? E muitas situações ela vai trazer. Se eu ficar completamente curada, as pessoas que estão agora cuidando de mim, me dando carinho, me dando atenção, vão me deixar sozinha. O que está no fundo de tudo, 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 tudo? O medo da rejeição é o medo de não ser amado e não ser aceito. Todos nós queremos ser amados e ser aceitos. Quando nós não nos sentimos amados, nós vamos buscar alguém que vá suprir essa necessidade. Quando éramos criança, a gente queria agradar aos pais para eles nos amar. E quando nós não nos sentimos amado e aceito, isso vai criando o quê? Um medo. Esse medo da rejeição. E isso vai evitar que você construa um bom relacionamento, que você comece um trabalho novo na sua vida. Eu vou começar, e daí? E se eu falhar? Então, as pessoas pensam, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de errar. Sim, isso é um medo, é um grande paralisador. Mas, por trás disso, está esse medo de ser rejeitado. Se eu errar, o que vai acontecer de pior? As pessoas vão me criticar. Então eu tenho medo de ser julgado? Sim. Mas por quê? Porque eu não quero ser rejeitado. Eu quero ser amada, eu quero ser aceita. E todos nós temos isso. E como que a gente vai trabalhar a nossa vibração? Porque se a gente for trabalhar com uma pessoa, todo mundo vai chegar numa questão de que ela, em algum momento, ela não se sentiu aceita e amada. E isso faz com que as vibrações dela vá caindo. Porque ela vai guardar ressentimentos, mágoas, culpa, arrependimento, rejeição, rancor. Isso vai criar. Imagine você, uma criança, se sentindo rejeitada pelo seu pai e pela sua mãe. O que você vai guardar disso? Talvez você guarde um sentimento de ressentimento, de mágoa do seu pai ou da sua mãe. E isso vai mover sua vida para o resto da vida. E como que a gente vai limpar esse medo da rejeição? Eu vou dar umas dicas para vocês, né? Eu não posso fazer um curso completo, mas eu vou dar as dicas para vocês entenderem como funciona. Então, como que se origina tudo? Tudo se origina numa crença, no que você acredita. Eu acredito que a vida é difícil. Como que a vida vai ser para mim? Difícil. A crença ela não é uma energia? O pensamento é uma energia? Concordo que é uma energia? Tudo bem? Então, a crença ela gera um pensamento, que é uma energia. O pensamento, pense assim, estou com medo, como que seu corpo reage? Você vai ter um sentimento, uma emoção. Então, o pensamento ele gera uma emoção, um sentimento. E o sentimento vai fazer com que você tome atitudes, ações, de acordo com o que você acredita. E essas ações vão gerar resultados na sua vida. E como que a gente analisa a nossa vida? Pelos resultados que nós estamos tendo. Está positivo ou está negativo? Está bom ou está ruim? A pessoa vem reclamando, né, que a minha vida não está boa, eu não estou tendo resultados, minha vida financeira está péssima. É o resultado. Ela vem trazendo resultado. O meu relacionamento está horrível, eu estou quase me separando do meu marido, da minha esposa. O que é isso? Resultado. Eu estou doente, eu estou com uma doença, às vezes é doença crônica, ou uma doença que, às vezes, a pessoa nem consegue
se curar completamente, é o resultado. E aonde que nós vamos trabalhar? No resultado ou no que se origina? Na crença. Tudo. Então, eu até agradeço a Kari, porque ela tinha falado sobre as crenças, e eu falei, vai dar uma sequência, porque eu vou falar sobre isso. Tudo é o que nós acreditamos. Tudo. Eu vou dar alguns exemplos de crenças limitantes. Nós temos crenças positivas, bacana, temos crenças que vai empoderar, que vai potencializar, mas a grande maioria das crenças são limitantes e elas ficam no nosso subconsciente, numa parte que nós não temos consciência. Como que a gente faz para entender isso? Porque nós só temos consciência 10% do que acreditamos, e 90% está no nosso subconsciente. Então, as crenças limitantes, por exemplo, é impossível me organizar. Eu não consigo fazer isso, eu sou incapaz, as coisas precisam ser perfeitas para dar certo. Quantas pessoas têm essa síndrome de ter que ser perfeita para agradar o outro? Para quê? Por que está ali por trás? O medo de ser rejeitada, a pessoa quer ser amada. Eu vou ser pobre para sempre, porque quando ela era criança, ela ouviu isso, ou ela traz isso, carrega isso dentro do nível genético dela, que a gente fala que vem junto com o DNA, porque a família dela já vem numa linhagem pobre, então ela fala, nasci pobre, vou morrer pobre. Ou não sou bom o suficiente, não tenho tempo para isso, ou eu não mereço o sucesso. São alguns exemplos, nós temos muitos, né? Muitas crenças limitantes. Cada dia eu encontro uma em mim, porque isso daí é um trabalho incessante. Para a gente identificar, nós temos que tomar consciência que nós temos. Não adianta, não tem como mudar se você não tomar consciência. Eu quero mudar isso daí, mas não tomou consciência que tem essa limitação. A partir do momento que a gente tem aquela limitação e identifica e reconhece, você vai mudar isso, ressignificar essa crença para uma crença que vai te empoderar e vai trazer sentimentos que você não experimentou ainda. Porque pode ser que você não experimentou qual é a sensação de ser amado por alguém, qual é a sensação de ser rico. Lembra que as crenças geram pensamentos que geram sentimentos. Eu nunca experimentei esse sentimento, eu tenho que experimentar. Nós viemos aqui no mundo físico para dominar as emoções. E não é fácil. Não é fácil dominar as emoções. Mas nós temos que tomar consciência que essas emoções estão ligadas com uma crença que gerou tudo isso. Tudo bem? Está dando para entender? Que tudo está ali ligado com o que você acredita. E como que a gente vai manter uma vibração elevada se eu acredito que é impossível, que é difícil? Eu tenho que ralar para conseguir ganhar dinheiro. Eu tenho que... Ou, muitas vezes, as pessoas vão num atendimento de apometria, vou dar um exemplo disso daí, e ela acredita que não vai se curar. Vocês acreditam? Ela pode ter uma melhora, mas ela vai voltar, depois de um tempo, doente de novo, porque ela acredita que ela tem essa doença, ou que ela tem que ficar doente para ganhar alguma coisa. Agora, tem uma coisa que vocês têm que saber. Toda dificuldade que nós vivemos, toda dificuldade, toda crença limitante, tem um benefício para a gente manter ela. Você só mantém por um benefício. Aí que é a sacada para mudar. Eu tenho que encontrar qual é o benefício na dificuldade que eu estou vivendo. Quando vem uma pessoa falando do resultado dela, você pergunta, qual é o benefício que você está tendo com isso? Nenhum benefício, está ruim, minha vida está péssima, não estou ganhando dinheiro, as pessoas não confiam no meu potencial. E ela vai falando negativo, mas tem o positivo, porque senão a gente não mantém a crença limitante. A gente só vai manter no benefício que ela está mantendo, está propondo na sua vida. Então, o que eu vou mostrar aí nessa escala? Então, toda emoção, todo sentimento, ela pode ser medida em hertz, porque ela é energia.
Essa escala não é minha, é de Dave Hawkins, né? Acho que é assim que fala. Essa escala vem lá da vergonha, vem até, vai subindo em hertz. Mas o que eu quero falar com vocês, que eu vim falar bastante, foi do medo, não é? Que é a raiz de tudo isso. E como que a gente faz para vibrar numa frequência mais elevada e criar uma nova realidade? Porque quando eu estou vibrando numa nova frequência, eu tenho a capacidade de criar uma nova realidade, porque os nossos pensamentos, junto com os nossos sentimentos, eles vibram uma frequência que são emanada para o universo e isso vai voltar manifestado. Isso é a lei da atração. Não tem como você mandar para o universo alguma coisa não está, e não receber de volta. É a lei da ação e reação. A lei do karma, ou quem... Tudo que você planta, você vai colher. Tem muitas coisas que falam, né, sobre isso. E não tem como você não receber de volta o que você está mandando. Se eu estou mandando medo para o universo, o que eu vou receber? Eu vou receber alegria, aceitação? Eu vou receber coragem, orgulho de quem eu sou? Provavelmente não. Porque eu estou vibrando numa frequência baixa. E a realidade que nós queremos criar, ela está no topo da montanha. Ela nunca está aqui, embaixo. Ela está aqui. E aqui é a alta vibração. Para eu chegar aqui, para alcançar o que eu quero, pense no que vocês desejam na vida de vocês, seja em qualquer área. Ela está, parece que distante. Eu tenho que entrar em sintonia com o que eu quero atrair. Eu tenho que sintonizar com a frequência. Se eu quero ter um carro, eu tenho que vibrar na sintonia do carro para eu atrair aquele carro para a minha vida. É assim que funciona. Esse é o segredo. O grande segredo é esse, é sintonizar com a frequência que você quer atrair. Eu quero atrair minha alma gêmea. Eu tenho que entrar em sintonia com a minha alma gêmea. Mas se eu estou vibrando numa frequência baixa, eu vou atrair o quê? Uma alma gêmea que depois não vai dar muito certo do jeito que eu queria, vai ser desafiador. Né? Os nossos desafios são gerados porque a gente não toma consciência do que aquilo vai gerar na minha vida. Então, se eu estou vibrando, uma dica, né, para você entender, se você quer manifestar algo na sua vida, seja lá o que for, você tem que imaginar você já tendo aquilo na sua vida. Eu já tenho esse amor, eu já tenho esse trabalho dos meus sonhos, a minha vida financeira é excelente, eu ganho dinheiro com facilidade, eu atraio pessoas de confiança, pessoas leais ao meu redor, para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família, enfim. Tudo que você quer, você vai vibrar nisso, entrar em sintonia e isso vai vir. Não tem como não vir. Só não vai vir na sua vida se você não estiver em sintonia. E como que a gente sai dessa sintonia? Quando nós estamos mais baixo. E a nossa mente, ela tem uma tendência, ela é tendenciosa de pensar em escassez. Ela sempre pensa que nós não temos o suficiente. Isso é fato. Pense na vida de vocês. O que você quer? Não tenho o suficiente. Eu não tenho amor suficiente, não tenho dinheiro suficiente, não tenho tempo suficiente. Não ter o suficiente. E é isso, a mente fica falando isso para você, porque ela tem... eu falei que nós temos as crenças, que elas podem vir adquiridas na nossa infância, que nós acreditamos como real. Como que elas entram dentro desse computador biológico? Elas entram como energia, obviamente, se você viu, se você sentiu, então, eu vi, senti ou ouvi algo, e acreditei que aquilo é real. Falaram, você é muito... Lá, quando você era criança, você é burra, nunca vai dar certo na sua escola. Opa, ouvi aquilo, acreditei. Depois, passou, agora não, eu vou bem, vou estudar bastante. Daí você começa a estudar para um concurso e não entra. Daí vem uma coisa, realmente, acho que eu sou burra mesmo, que eu não consigo entrar.
Da onde vem isso? Você acreditou no que falaram. Como a Karen falou, todo mundo já é luz. Mas só que ela acreditou no que o outro falou. Nós demos importância. E olha que engraçado, né? Dentro, portar. Eu me importo com o que o outro falou. E o que você fala sobre si mesmo? Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, não tem... Só crenças limitantes. Tudo que nós falamos, nós emitimos uma frequência. E você manda isso para o universo, e isso vai se manifestar na sua vida do jeito que você falou. Pensem em tudo que vocês falam sobre si mesmos, sobre a sua vida, que você ouviu da sua mãe, do seu pai, e não é só do pai, da mãe, mas das pessoas que vocês davam importância, ou que vocês estão dando importância do paradigma da humanidade. Acreditar, né, porque a consciência coletiva ela tem uma grande influência. Se 10%, uma massa crítica, acredita em algo, aquilo faz parte já da nossa consciência. E nós temos que o tempo todo ficar lá prestando atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. E essa escala aí, só para entender como que eu queria trabalhar com vocês. O medo é uma vibração. Eu não quero falar sobre quanto vibra, porque não é esse o meu propósito. Mas o medo ele está numa vibração bem mais baixa. E o que a gente quer? Aumentar a nossa vibração. Como que a gente faz para aumentar? Nós vamos trazer o amor. E como entrar em sintonia com o amor? Lembra que eu falei que todos nós queremos ser amados e aceitos? A gente espera que o outro nos ame para a gente se sentir amado. Mas o amor tem que partir de dentro de nós. Porque senão nós vamos atrair pessoas que a gente não vai, pode até te amar, mas você não vai sentir o amor delas. Como entrar em fase com a energia do amor? Eu falei que nós somos um ser celular, nós temos células. Se aprofundar, moléculas, átomos. Se aprofundar no átomos, prótons, nêutrons, elétrons. E de onde veio tudo isso? De uma fonte. De uma fonte que criou tudo. Quando fala tudo, é tudo. Criou essa cadeira, criou a água, criou esse teto, criou esse som. Tudo foi criado por essa fonte. E essa fonte, ela é a fonte de amor. E amor incondicional, que ainda nós não conhecemos tão bem. Nós conhecemos amor condicional. Eu amo porque é meu filho, eu amo porque é meu marido, eu amo porque agora é meu neto, né, uma paixão, só quem tem neto. Eu amo porque é minha amiga, porque é meu amigo. Aí aquela pessoa, não gosto dela. Então, não é amor incondicional, é um amor condicional. Nós não conhecemos ainda o amor incondicional. Nós estamos conhecendo. E como que a gente pode descobrir o amor incondicional se nós temos condições para amar? Entrar em fase com essa energia. E para entrar em fase com essa energia, eu vou falar o método que eu uso, que é o Theta Healing, que nós usamos uma oração focada, uma meditação. Então, por que é Theta? Theta é uma frequência cerebral que nós entramos em fase com essa energia do todo, através de uma oração focada, e quando nós nos conectamos com essa energia, nós podemos fazer mudanças significativas na nossa vida. Nós podemos trazer para a nossa vida esse amor que nós não experimentamos. Quantas pessoas que, quando sentem essa energia, se transformam? Porque ela não teve conexão. Ela acredita que ela está separada. Esse é o grande medo, de acreditar que está separado do todo. Então, uma forma é fazer essa oração focada, essa meditação. Outra forma de elevar é a gratidão. É agradecer
pelo que a gente já tem. A nossa mente ela não é focada na escassez, ela só fica, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, porque ela fica dando comandos negativos. Mas a mente é você que tem que dominar, e não ela te dominar. E como que eu faço para mudar um pouquinho a frequência da minha mente? Agradecendo. A gratidão é uma das energias mais elevadas que tem. A alegria, a gratidão, são as energias que vão trazer o amor dentro de você, transformar a sua vida. Então, pensem quanto que vocês são gratos por alguma coisa. Eu vou propor para vocês um exercício prático. E vou fazer uma meditação bem rápida, se vocês me permitirem, como se conectar com essa fonte criadora e trazer essa energia para as minhas células, trazer essa energia para o ambiente que eu quero. Eu posso fazer isso aonde eu quiser. Eu posso usar isso no mercado, estou no mercado, eu posso entrar em conexão, porque ela já está aí dentro. Não tem uma grande dificuldade, é só saber que ela está aí dentro de você e você pode conectar em qualquer lugar. Eu preciso de silêncio para me concentrar. Não, ela já está aí dentro. Quando você se conecta com essa energia dentro de você, aí você vai poder usar ela e fazer mudanças nas suas crenças, no que você acredita. Tomar consciência. Eu vou levar vocês bem rapidamente, no que é uma oração focada. Então, eu quero que vocês fechem os olhos, se sentem confortavelmente, com os pés apoiados no chão. Inspirem e mentalize que da sola dos seus pés vão criando pequenas raízes que vão se conectando com a terra, passando pela terra, plantas, vegetais, vai sentindo o frescor da terra, vai aprofundando na rocha, cristais, até firmar a sua raiz no centro da terra. E vai trazendo de volta essa energia da Mãe Terra, subindo pela sola dos seus pés, subindo pelo seu corpo, vai sentindo essa energia passar pelos seus tornozelos, joelhos, coxa, quadril, e vai subindo pela sua coluna vertebral, da base da coluna até o topo da sua cabeça. E mentalize agora uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Observe qual é a cor da sua bola de luz. E se veja dentro dessa bola de luz que começa a subir na velocidade da luz, além desse espaço, além do planeta Terra, além do universo. E vai passando por camadas e camadas de luzes, uma camada de luz dourada, uma camada de substância gelatinosa, que são as leis que regem o universo, que tem todas as cores do arco-íris. E vai subindo mais alto, até avistar um portal de luz branca, perolada, brilhante. Entre nesse portal, atravesse essa luz, saia da sua bola de luz e sinta essa energia de amor incondicional transpassar por todo o seu corpo, preencher cada célula do seu corpo, cada órgão, toda a sua mente e toda a sua vida de amor incondicional. E nessa energia, eu vou convidar vocês a agradecer o que você tem na sua vida. Gratidão por eu ter uma família, gratidão por eu ter saúde, gratidão mesmo que você não tenha. Quando você agradece, você sintoniza com essa frequência. Então, agradeça. Agradeço por ter ou por ser uma pessoa, ou por ter. E sinta que você já tem isso na sua vida e o quanto você é amado ou amada
e protegido por essa fonte criadora. E mentalmente eu quero que você dê um comando. Criador de tudo que é. Agradeço pela minha vida e agradeço que eu tenho o suficiente e eu sou o suficiente. Tome uma respiração profunda, abram os olhos e voltem aqui e agora. Essa oração foi um pouquinho mais devagar, lenta, mas depois que o seu cérebro se acostumar a entrar nessa frequência, rapidamente você acessa. Eu quero ensinar para você um exercício prático para ajudar a sua mente a ela ser grata. Se você fizer por 2 dias, esse exercício, você já vai começar a perceber uma mudança vibracional, porque você vai entrar nessa energia da gratidão. Então, você pode fazer, colocar o seu relógio para despertar por 6 vezes durante os 2 dias, e cada vez que o seu relógio tocar, você vai agradecer por algo que você já tem. Agradeço por ter uma casa, agradeço por ter uma roupa, agradeço por ter esse alimento, uma coisa. Aí vocês vão começar a perceber o quanto nós temos, que nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. E quando nós reclamamos, nós caímos a nossa vibração muito, muito, muito. Então, isso é da mente. A mente nossa foi treinada para reclamar. Cada vez que você reclamar, agradeça por 2 coisas na sua vida. Opa, agradecer por 2 coisas. Já que eu reclamei de uma, agradeço por 2. E vocês vão ver o quanto isso vai ajudar a manter a vibração mais elevada. Eu apanho o negócio. Então, a conexão com a fonte do amor incondicional e a gratidão. E, com isso, eu finalizo a minha palestra e estou aberta a perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Excelente, Tânia, muito obrigado, excelente palestra. Temos sim, e o pessoal já está sentindo que vocês falaram também na conexão da palestra, sua palestra com a da Karen. E olha a pergunta que veio, eu vou abrir com ela a nossa sessão. Pergunte para a Tânia e, se possível, para a Karen também. Parece que uma palestra é a continuação da outra. Elas acreditam que crenças limitantes podem ser classificadas como auto-obsessão? Sim. Sim, porque daí, quanto mais você afirma aquela negatividade, você fica se auto-obsidiando. E aquilo vai vibrar, cair a sua vibração, e você pode atrair, sim, até espíritos obsessores pela frequência que você está. Perfeito. Se me permite uma quebra de protocolo, se a Karen quiser fazer uma pequena inserção. Não, pode responder, claro que não. Pode levar lá. Com licença. Já que foram citadas as duas, né? Não, e engraçado que ele começou com a apometria coletiva, e aí eu falei de apometria coletiva e ela de crença, então é muito sincrônico mesmo, né? A questão da crença, se é uma auto-obsessão, eu acredito que sim, a partir do momento que ela já foi instalada e a gente está alimentando. Antes que isso aconteça, como eu disse, eu acredito que nós somos seres de pura luz e puro amor. Então, antes que isso aconteça, essas frequências que nós acabamos aderindo, eu acredito que são convites. Então, a pessoa até que me iniciou no xamanismo, né, ele fala que nós somos intocáveis até o momento que nós aceitamos os convites. Então, enquanto isso não acontece, eu acredito que não, elas não têm um poder sobre nós, mas a partir do momento que isso é aceito e começa a ser alimentado e a gente realmente acredita aí, acredito que é uma auto-obsessão, sim. É isso mesmo, alimentar, né? O que você alimenta? Não é só o que você come. O que você fica
né, nessa elucubração mental. E quantas vezes a gente fica numa elucubração mental sem perceber? Tem um problema e a gente não acha a solução quando você não sai da vibração do problema. Você só vai encontrar a solução em outro patamar. É no alto da montanha que está a solução. Se você está vibrando lá embaixo, você tem que trabalhar a sua mente para alcançar. Perfeito, obrigado às duas. Mais uma aqui na esteira do mesmo raciocínio. Como reconhecer que tenho uma crença limitante e como saber qual é a hora de buscar ajuda terapêutica? Bom, eu vou falar que buscar ajuda terapêutica sempre. Todo mundo precisa, um apoiando o outro. Todas as terapias estão aí para ajudar e ninguém está num patamar tão elevado que não precise do outro. Eu acho até bonito, né, a pessoa reconhecer, né, tem, como a Karen falou, ter essa humildade, né, de reconhecer que todo mundo, no momento, vai precisar de uma mão amiga. Então, agora, como reconhecer? No Theta Healing, nós usamos o teste muscular para reconhecer se eu tenho ou não a crença. Eu vou emitir a crença em voz alta. Não é do Theta Healing o teste muscular, ele é da cinesiologia, e nós usamos para identificar. Nós pegamos uma lista de crenças. Às vezes você identifica uma crença, quando uma pessoa fala e te tocou, você fala, opa, tem essa crença aí. Aí eu vou testar. Eu faço teste energético. Eu posso ensinar aqui, se vocês quiserem, se vocês querem, é bem rápido. Tá? Então, vou ensinar para vocês, eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Quem não pode ficar em pé, daí pode testar na mão. Tá? Só para vocês identificarem como que o corpo de vocês responde por uma crença. Então, eu quero que vocês fiquem com os pés paralelos, relaxem o seu corpo, fechem os olhos e digam em voz alta, sim, sim, sim. E observe o seu corpo, aonde ele vai balançar. E agora diga não, não, não. Okay. Muitas vezes nós somos energias e a gente é influenciado pelo campo energético das pessoas ao redor. Então, eu vou ensinar vocês a quebrar o campo energético, porque eu vi que algumas pessoas estão com a polaridade invertida. Vou deixar o microfone. Será que posso? Segura só um pouquinho aqui, só para eu fazer um movimento. Acho que eu vou ter que falar, né? Não adianta. Vocês vão fazer um movimento com a mão de quebrar essa energia, colocar uma mão em cima da outra, e com uma das mãos você vai enviar para a terra o que não serve mais, e com a mão direita, para quem é destro, ou esquerda, para quem é canhoto, fazer uma quebra energética, de baixo para cima, fazer esse corte energético. Eu vou fazer aqui um pouquinho. Isso a gente fala que é um zipamento, é separar a minha energia do outro. E agora a gente vai testar de novo, antes de vocês, porque o que é a polaridade correta? Quem está com a polaridade correta, quando diz sim, 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 o corpo vai para frente. E não, 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 ele vai para trás. Se deu invertida, você tem que tomar água, está bem hidratado, e fazer essa quebra energética. Vamos lá agora de novo? Quem continuar, daí só tomar água e se hidratar. Fechem os olhos, digam sim, sim, sim. E não, não, não. Agora eu vou testar vocês. Agora vocês vão dizer, eu sou bom o suficiente. Eu tenho o suficiente. Eu acredito no meu potencial. Eu tenho medo de ser rejeitado ou rejeitada. Tudo bem, agora pode sentar. Então, esse vocês podem usar para identificar a crença e as pessoas que deu sim ou não, eu tenho medo de ser rejeitado, porque em algum nível ainda tem esse medo. E aí eu indico isso mesmo, a terapia,
né? E como eu trabalho com o Theta Healing, o Theta Healing trabalha especificamente com essa liberação de crenças limitantes, eu uso a técnica para mim, né, e ensino isso nos cursos. E no curso de Theta Healing, você pode fazer uma formação e ser um terapeuta, além de aplicar em si mesmo, porque isso foi um divisor de águas na minha vida, e no divisor de águas, milhares de pessoas em todo o mundo, porque essa técnica ela é conhecida mundialmente. Eu fiz toda a minha formação direto com a fundadora, Vianna Stibal, e para mim foi assim uma mudança incrível. E eu vejo isso todos os dias, todos os dias. E para mim é o maior prazer da minha vida é poder ver as pessoas se transformarem. Então, se vocês tiverem interesse, se alguém, eu já conversei com algumas pessoas que já sabem, já fizeram o curso Theta Healing, eu vou ter uma iniciação do curso que é semana que vem. Inclusive, quem não tiver o folder, tem lá na entrada, para vocês poderem fazer. E quem está participando, tanto presencialmente quanto online, vai ter uma bolsa de estudos. Então, quem quiser, né, vai ser um prazer ter vocês. E eu garanto que faz mudança na vida de todas as pessoas. Não tem quem entre lá e não saia transformado. A transformação na nossa vida depende de cada um. Não depende do outro, não depende do meu pai, da minha mãe, do meu companheiro, do meu chefe, do meu trabalho. Depende exclusivamente de nós. Nós podemos fazer a diferença no mundo, mas primeiro temos que fazer a diferença na nossa vida. Então, gratidão para todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, Tânia. Excelente presença.